Bom, eu queria primeiramente agradecer ao Zagalo. Ele me fez um convite para gravar uma mensagem e a minha esposa cantar um hino. Então, para basear nas minhas palavras, eu quero ler no Salmo 116, 5 versículos. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os meus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. O 8 fala: porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E o 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? Eu estava com a palavra, e inclusive o hino vai falar sobre gratidão. E eu fui estudar sobre gratidão, e gratidão é uma coisa que alguém faz para a gente, que a gente não esquece. E a gratidão é um coração agradecido. E aí eu fui pensando pela salvação nossa, a minha salvação, a salvação de todos que estão em Cristo Jesus hoje. E aí a gente vai lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 15, 16, diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Então eu sou grato a Deus por isso, por essa oportunidade. Ele me escolheu, Ele nos escolheu. Então não fui eu que, às vezes eu aceitei Jesus. Foi Ele que me aceitou. Foi por Ele que eu estou aqui hoje. Esse Salmo 116 que eu li no início, assim, ele vem falar exatamente de gratidão, mostrando que a gente tem que ser grato pela salvação. E Davi, em todos os salmos que ele escreveu, ele foi o maior escritor dos salmos que tem na Bíblia. E praticamente todos eles, ele escreve os salmos agradecendo. Davi não era uma pessoa perfeita, não. Davi era um ser humano normal, como nós mesmos somos, mas ele era grato a Deus, ele tinha um coração agradecido. A gente vê assim as situações que ele passava, as dificuldades que ele passou, mas mesmo as dificuldades fez ele ser grato a Deus. Ele tinha um coração agradecido. Então assim, a gente vai entendendo o porquê disso tudo. Então, toda vez que Davi sofria as consequências dos atos que ele cometia, ele vinha perante a Deus, se arrependia do que ele tinha feito, entregava seu coração a Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus era com ele. Por quê? Porque ele era grato, ele era agradecido. Às vezes nós passamos por problemas, com alguma dificuldade, e nós começamos a murmurar, reclamar das coisas, mas não procuramos entender que Deus está fazendo aquilo ali para nos ensinar. E quando nós passamos por alguma coisa que às vezes a gente sente magoado, fica sentido com aquilo, mas a hora que chega lá na frente a gente vai entender: não, Deus quis me ensinar. E nós temos aprendido. Eu falo isso para a minha vida, porque eu tenho aprendido muito isso nessa situação. A gente às vezes vê, teve um pregador pregando aqui um dia e ele estava nos ensinando assim, Deus usou ele e ele fez uma palavra assim: cuida do que é meu, que eu cuido do que é seu. Quer dizer, prega, leciona, ensina a minha palavra, prega o evangelho para as pessoas que necessitam, que eu vou cuidar do que é seu, que eu vou cuidar da sua saúde, dos seus bens, da sua família. Faça isso para mim que eu vou fazer para você. E às vezes a gente não entende isso, demora a entender. Então assim, quanto mais demora, mais sofrimento nós temos. Quanto mais demorado nós entendermos que Deus está falando isso para nós, aí nós vamos entender. Eu anotei aqui: um coração agradecido lembra dos feitos do Senhor. É o Salmo 116 que eu li. Um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias. Apesar do que estiver acontecendo, nós temos que alegrar no Senhor. Um coração agradecido fala da que o Senhor já fez. Então esse hino que a cara vai cantar daqui a pouquinho assim, fala exatamente disso.
Lembra do que eu te fiz? Às vezes nós queremos lembrar do que nós pedimos e Ele não fez. Então nós temos que lembrar do tanto que Deus já fez por nós. Pensa na sua vida, irmão, o que Deus já fez na sua vida, o que Deus tem feito na sua vida. Então nós temos que ser gratos a Ele por causa disso. Tem mais um Paulo ensinando aos Tessalonicenses, ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18. Então eu queria deixar essa palavra para todos que estão nos ouvindo hoje, estão nos assistindo. E assim, ser grato a Deus. Um coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dar graça. Não significa dar graças pelas coisas ruins que nos acontecem. Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins da nossa vida em coisas boas. Um coração agradecido deve achar razão para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação na qual se encontra. Isso não significa que todas as coisas que acontecem com a gente são boas em si, mas Deus as trabalha e as transforma em bem para nós. Então basta nós entendermos que tudo que acontece é Deus que permitiu. E eu agradeço ao Zagalo e já passo para minha esposa louvar a Deus com um hino maravilhoso que nós assim, pensamos junto sobre esse hino. É o hino 564 da harpa cristã.